Capítulo 377. Deixando de lado sua caneta tinteiro vermelha escura, Klein pegou o pedaço de papel com a declaração de adivinhação e recostou-se na cadeira. Seus lábios se moviam enquanto ele sussurrava, "Hoje que Capim jantará hoje", repetidas vezes. A voz de Klein ecoou acima da névoa cinza vazia enquanto seus olhos escureciam rapidamente e suas pálpebras caíam. Em uma paisagem de sonho fragmentada, ele viu a espaçosa e elegante sala de jantar onde havia talheres de porcelana dourada, caviar, frango assado, ensopado de cordeiro, bife de costela frito, peixe, ossos de dragão, sopa cremosa espessa e assim por diante. A comida era colocada em uma determinada ordem de acordo com pedidos específicos diante de vários comensais. Entre eles estava o Capim ligeiramente rechonchudo, o senhor de meia-idade com um capuz branco, Harras, Kate de blusa fina, e Parker, cujo rosto não era intimidador devido à sua velhice. Olhando para fora da mesa de jantar, ele podia ver uma janela decorada com lindas decorações. Do lado de fora da janela, as nuvens eram esparsas e a lua carmesim era levemente perceptível no ar. Klein abriu os olhos e marcou a localização da lua em seu sonho. Usando seu conhecimento em astromância, ele rapidamente calculou um tempo aproximado correspondente. Parece que é das 7:30 da manhã às 7:45 da noite. Considerando essas poucas cenas, Capim e os outros já terminaram mais da metade das refeições, então posso atrasar o tempo em mais 15 minutos. Dessa forma, 7:30 da manhã é a melhor escolha. Klein murmurou silenciosamente para si mesmo enquanto interpretava a revelação de seu sonho de adivinhação. Comer às 7:30 não era uma ocorrência rara. Isso foi considerado popular no reino de Loen e até no continente norte, porque muitas pessoas de classe média, seja por causa de suas situações pessoais ou por causa do aluguel baixo, viviam nos subúrbios e tinham que se deslocar para o trabalho pegando o trem a vapor de curta distância. Quando chegavam em casa, geralmente já passava das 7 da noite, então era normal que as pessoas jantassem entre 7:30 da manhã e 8 horas. Klein teve a mesma experiência na cidade de Tingen, mas isso porque ele não tinha empregados nem dona de casa. Assim que os 3 irmãos voltaram para casa, ainda precisaram se ocupar por um bom tempo antes de poderem desfrutar de qualquer comida quente. Não era porque eles moravam longe do trabalho. Era por isso que os civis e os pobres frequentemente jantavam entre 7:30 da manhã e 8 horas. Como o almoço e o jantar eram separados por bastante tempo, o chá da tarde, que deveria pertencer aos cidadãos de classe alta, tornou-se popular entre os cidadãos de classe média e civis. Ao terminar a interpretação, Klein relembrou a revelação que acabara de receber. Klein tornou-se agudamente consciente de um problema: onde estavam a esposa e os filhos de Capim? Eles não apareceram na sala de jantar. Capim é um crente extremo no Senhor das Tempestades, então sua esposa e filhos têm que fazer suas refeições na sala de atividades? Ou existe outra razão? Ou ele poderia ser solteiro e sem filhos? Ele já é um homem de meia-idade. Klein tentou adivinhar a situação, mas não conseguiu nenhuma revelação efetiva, então desistiu. 7:30 da manhã. Ele repetiu o tempo mais uma vez antes de retornar ao mundo real. Reticências. À noite, ainda em casa, Capim, que usava gravata borboleta formal, estreitava os olhos e olhava para os subordinados à sua frente. Ele perguntou com uma voz lenta, mas arrepiante: "Fabian está morto?" "Sim, chefe." Mesmo trabalhando com Capim há muitos anos, seu subordinado ainda sentia medo e horror. "Odisseu, me chame de senhor." "Senhor. Daqui a alguns anos vai ter que me chamar de senhor Capim." Capim afrouxou a gravata borboleta e manuseou casualmente um grosso charuto.
Quando Fabian morreu? Como ele morreu? Esta tarde, enviei-o ao Burgo Leste para fazer algo. Ele acabou em um conflito com a gangue Smanger e foi esfaqueado no pescoço, Odisseu descreveu com a voz trêmula. Capim, que brindava com o charuto, disse em tom imperturbável: o Fabian é um tolo mesmo. Mas os idiotas da gangue Smanger não sabem que ele é meu subordinado? Senhor, como você sabe, os montanheses geralmente se juntam à gangue Smanger quando chegam ao Burgo Leste, e eles são bárbaros e imprudentes, e não dão a mínima para quem é quem, Odisseu explicou rapidamente. Capim bufou. Eles esqueceram que aqui não são as terras altas? Ou eles se esqueceram de quem eu sou? Odisseu, eu quero o corpo do líder da gangue Smanger daquele quarteirão. Consegue fazer isso? Se não puder, vou afundar sua esposa, seu filho e você no rio Tussoque. Senhor, sem problemas. Odisseu imediatamente levantou a voz. Ele imediatamente perguntou em voz baixa: quem posso mobilizar? Capim ia responder quando a porta se abriu de repente e o senhor de meia-idade com peruca branca, Harras, entrou. Ele deu a Odisseu um olhar frio antes de lançar seu olhar para Capim. Ouvi dizer que um de seus subordinados teve um conflito com uma gangue no Burgo Leste e acabou morrendo? Sim, senhor Harras. Capim levantou-se, charuto na mão. Harras olhou nos olhos de Capim e disse: você quer se vingar deles? A testa de Capim de repente pingava gotas de suor. Não, de jeito nenhum. Senhor Harras, você não entendeu. Harras assentiu ligeiramente. Você deve se lembrar que, durante esse período crítico, devemos fazer o possível para não causar problemas, a menos que seja necessário. Ele parou por um segundo e observou a reação de Capim. Você não é o único traficante de pessoas em Backlund. Podemos apoiá-lo, mas também podemos apoiar outros. Você tem que se lembrar deste ponto. A razão pela qual escolhi você foi porque você era perverso e sem vergonha o suficiente. No entanto, você era extremamente cauteloso. Não foi porque você era o maior traficante de pessoas. De lado, Odisseu ouvia a conversa da dupla. Ele desejou ser apenas uma massa de ar. Assim, não precisava ver a humildade de seu patrão, Capim. Sem nenhum traço de raiva no rosto, Capim sorriu e disse: Senhor Harras, minha principal preocupação é que a morte de Fabian não é simples. Isso pode atrapalhar seus planos. Não, não há nada de errado com a morte dele, disse Harras em tom afirmativo. Não recebi nenhuma reação. É mesmo? Capim agiu esclarecido. Então estou aliviado. Ele olhou para Odisseu e fez sinal para que ele fosse embora. Então baixou a voz e disse: Senhor Harras, desta vez, há o tipo de mercadoria que você gosta deste lote. Vendo a expressão de Harras suavizar, mas não mostrar nenhum sinal de emoção, Capim acrescentou rapidamente: já terminamos de reunir os que serão enviados. Harras assentiu lentamente. Mande-a para o meu quarto esta noite. Sim, senhor Harras. Capim disse com um grande sorriso. Depois que Harras saiu, seu rosto ficou sombrio. Ele respirou fundo e sussurrou: espero que você cumpra sua promessa desta vez. Não quero mais me envolver em nada disso. Ele se lembrava claramente daquele ano durante o Festival da Colheita, alguém tinha vindo até ele, esperando conseguir um lote de garotas inocentes. A partir desse dia, a trajetória de sua vida sofreu grandes mudanças. Ele havia conquistado 1/5 da fatia de mercado do comércio ilegal de escravos. Ele rapidamente se tornou um dos magnatas bastante famosos de Backlund, familiarizando-se com várias figuras importantes e arrastando-as para o abismo da depravação. Nesse ponto, queria desesperadamente encobrir os pecados de seu passado. Ele queria deixar o Capim passar por uma catarse, permitindo que ele se tornasse um verdadeiro membro da classe alta.
No entanto, por enquanto, não foi capaz disso. Olhando para o charuto em sua mão, ele pegou a fotografia emoldurada de si mesmo com uma linda mulher e 2 filhos. Esfregando a superfície do porta-retratos com o polegar, Capim estreitou os olhos e sussurrou para si mesmo: depois desse negócio, você deve poder voltar. Na hora do jantar, Capim saiu de seu escritório, um sorriso caloroso estampado em seu rosto novamente. Senhora Kate, aqui está seu caviar favorito e um frango assado especialmente preparado para você esta noite, ele disse para a mulher de blusa fina. Kate tocou a velha cicatriz em seu rosto e assentiu sem dizer uma palavra. Capim sabia que ela era silenciosa e feroz, então não continuou. Ele a observou enquanto ela se sentava. Então Harras, usando uma peruca branca, entrou na sala de jantar, acenado ligeiramente para cada um dos comensais. O idoso Parker tomou um gole de seu vinho antes da refeição, sorrindo enquanto fazia sinal para que Capim se sentasse. Os guardanapos brancos foram espalhados e a comida foi servida uma a uma. Capim ergueu o copo e riu. Santo Senhor das Tempestades, vamos brindar a um belo futuro. Por um belo futuro, respondeu Parker. Harras não disse uma palavra. Ele apenas segurou a taça de vinho na mão e fez um gesto. Kate os ignorou completamente. Nesse momento, o clássico relógio pendurado no corredor marcava 7h23 da manhã. Reticências. Em um hotel barato na área da ponte de Backlund. Klein, disfarçado, pegou seu relógio de bolso dourado, olhou a hora exata, depois tirou o pó da noite sagrada e selou a sala com uma parede de espiritualidade. Depois de fazer isso, ele rapidamente montou um altar e conduziu um ritual. Eu invoco em meu nome. O louco que não pertence a esta era, o misterioso governante acima da névoa cinza, o rei do amarelo e do preto que traz boa sorte. Reticências. Terminado o ritual, Klein imediatamente deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza, pronto para responder a si mesmo. Dentro do imponente e solene palácio, ele viu a porta da invocação condensada por uma luz ondulante. Era um par de portas ilusórias que se abriam para fora, cobertas de símbolos misteriosos. Klein não tinha pressa em ser invocado. Em vez disso, pegou o broche do sol e outros itens místicos e os absorveu em seu corpo espiritual de acordo com seu plano. Finalmente, pegou a carta do Imperador das Trevas e deixou seu corpo espiritual envolvê-la. De repente, Klein sentiu como se seu corpo espiritual tivesse se tornado corpóreo com carne e sangue. Era como se ele pudesse levantar uma arma e mover uma mesa e uma cadeira. Uma névoa escura e etérea se ergueu ao seu redor e, conforme a névoa se agarrava à superfície de seu corpo, formava um imponente conjunto de armadura. Ele tinha uma coroa preta na cabeça e uma longa capa da mesma cor nas costas. Naquele momento, Klein era como um imperador prestes a embarcar em uma jornada. Imperador das Trevas. Ele examinou as balas purificadoras e o revólver antes de dar um passo à frente e entrar pela fresta da porta ilusória. Saltando para fora da luz das velas, ele imediatamente voou sob a cobertura da noite em direção à vila de Capim na rua Iris, no burgo Sherwood. Não muito tempo depois, ele flutuou em frente à fonte artificial e se aproximou da entrada da vila em um ritmo relaxado. Os guardas de patrulha passaram por ele, mas não tiveram nenhuma reação. Como ainda não era tarde da noite, não havia nenhum Beyonder de guarda do lado de fora. Além disso, Klein não temia que os poderosos Beyonders notassem e tivessem uma premonição. Foi porque a carta do Imperador das Trevas possuía características anti-adivinhação e anti-profecia. Ponto.